Um dos temas mais procurados na internet é como lidar com crises de ansiedade. É uma pergunta frequente que é feita nos sites de busca. E o resultado dessa pesquisa leva a muitos sites, posts, vídeos, conteúdos com dicas, né? Como lidar, como evitar, 10 passos para, né? O que fala muito do nosso tempo, né? Da maneira como as pessoas têm tentado lidar com a angústia. E a pergunta que eu me faço é: será que tem receita para a gente lidar com a angústia, com a ansiedade em suas mais diversas formas? E será que essas dicas realmente podem ser aplicadas na prática? Como, por exemplo, encontro muito evitar o estresse, como se isso fosse assim algo fácil, né? De uma escolha que um dia de manhã eu falo, bom, não vou me estressar mais e não me estresso. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre isso, sobre a utilidade dessas técnicas, dessas medidas, dessas dicas e como de fato lidar com essas crises, com sintomas de ansiedade. Desde que a gente nasce, vários são os desafios que a gente enfrenta no nosso desenvolvimento. Então, o nascimento já é a separação em relação a essa mãe. A mãe em relação à qual nós dependemos para tudo, né? Para nos alimentar, para nos segurar, para nos proteger. Então, há aí já um medo, né? Um medo da perda desse cuidado, que é o desamparo, né? O medo de deixar de existir ou de ser atacado pelas pessoas que fazem esse cuidado ou pelo mundo, o medo da punição do pai, né, frente a algum comportamento que não seja permitido, né, e também quando a gente vai crescendo, o medo de não corresponder aos ideais, aquilo que se espera de nós, o que normalmente vem associado com muita culpa. Então, quando os pacientes trazem medos que parecem mais triviais, mais banais, como, por exemplo, o medo de um lugar fechado, ou o medo de falar em público, ou mesmo um medo em relação ao desempenho na prova de amanhã, isso tudo podem ser situações cotidianas, que não são patológicas, mas elas podem se tornar sintomas, né, e, dependendo de quanto perduram, podem se tornar transtornos. A ansiedade, até um certo ponto, faz parte, ela não é considerada patológica, mas a partir de um certo ponto ela é. E o importante é a gente pensar que esses medos todos, eles na verdade estão no lugar de outras preocupações, outros medos que têm uma origem mais profunda, que têm uma origem relacionada com a infância e todas essas etapas do desenvolvimento que eu falei. Portanto, quando uma pessoa ela vivencia no seu dia a dia uma ansiedade que é muito intensa, a ponto de paralisá-la, de causar muito sofrimento, prejuízo nas suas atividades, crises de pânico, a gente não vai ter tantos benefícios de dizer para ela assim, relaxe, respire, confie em si, pense positivo, porque na verdade a pessoa tem que procurar trabalhar essas questões que envolvem a construção do seu eu, ou seja, do seu senso de identidade, também como ela maneja todos esses conflitos em relação ao medo das perdas, o medo da separação, né, se tornar ou não independente, como é visto pelo olhar do outro, né, como é julgado, sentimentos de culpa, de rejeição e também os conflitos que são inerentes à sexualidade, à raiva, à agressividade, né? Porque muitas vezes as pessoas se defendem desses instintos, né? Vamos dizer assim, o instinto sexual, o instinto agressivo, ele é reprimido para que a gente viva, né, em sociedade, e aí há um conflito entre isso, né, e algo que se espera de nós. Disso podem aparecer, desses conflitos podem aparecer sintomas, né, do campo da ansiedade. Então veja só, né, como que a ansiedade na verdade pode ser o sinal de algum processo ainda mais profundo, que não vai ser
com 10 dicas, com 10 passos, com planos para tirar a ansiedade, que a gente vai conseguir. A minha recomendação é que você preste atenção na sua ansiedade, entendendo que ela nunca vem do nada, mesmo que, por exemplo, as crises de pânico sejam ataques súbitos de ansiedade, né, com muitos sintomas físicos e que parecem não ter um conteúdo psíquico, né, psicológico envolvido, né? Elas parecem que vêm do nada, como se fosse apenas uma desordem química do cérebro, algo que toma conta e do mesmo jeito que veio, foi. A crise é vivida dessa maneira, mas, né, ela traz, por trás disso, de todos esses sintomas, algum conflito, algum trauma, alguma situação que, por enquanto, né, está inconsciente, se manifestando por meio desses sintomas. É claro que na ansiedade há fatores neurobiológicos, né? Algumas pessoas têm uma vulnerabilidade maior à ansiedade, que é dada até por questões genéticas e que se expressam no cérebro com alterações neuroquímicas, sim, e que diante de algum estressor, que pode ser uma perda, que pode ser um trauma, né, trazem à tona essa vulnerabilidade na forma de um sintoma, né, de uma alteração do funcionamento aí do sistema nervoso central. Sim. Porém, nós temos que lembrar que muitas das vezes também a ansiedade não é desencadeada por um trauma especificamente, mas por mudanças na vida da pessoa, mudanças de fase, quando a pessoa passa para um outro patamar, né, em que ela vai ocupar uma nova posição na vida. Por exemplo, quando ela se casa, quando ela tem filhos, ou quando ela é promovida no emprego, ou quando passa na faculdade, ou quando se forma, que são todas situações em que a pessoa vai ocupar um novo espaço, um novo lugar no social, em relação às outras pessoas. Daí a gente pensar que não são apenas fatores biológicos, mas também da história do indivíduo. Então é isso que eu queria dizer hoje no vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você tiver perguntas, dúvidas, se você não concordar também, pode escrever aí que a gente vai conversando nos comentários. E eu te espero no próximo vídeo do canal na semana que vem. Muito obrigado e até a próxima!